Já me perdi 2 vezes na floresta, foram as situações mais tensas que eu vivi. Infelizmente, o Brasil todos os anos mostra uma taxa de desmatamento cada vez maior. Então, em regiões onde a pressão de caça é muito alta, é muito comum que essas onças venham atacar esses animais e acabam entrando em conflito com os seres humanos. Good afternoon, ladies and gentlemen. I found myself in Brazilian Amazon, and these days I'm heading to Peru. But Peruvian-Brazilian border is roughly 1,000 kilometers further, so I have a lot of cycling to do. And my next stop is the city of Porto Velho, which is the capital of the state of Rondônia. Good evening, ladies and gentlemen. So much to my surprise, it seems like I will be spending the night in some kind of a camping that I found on my way. And this is a pretty cool place, you know. It's like a camping in the middle of jungle. My type of camping, you know. And the city of Porto Velho is not too far, it's roughly 7 kilometers away. And I'm really not rushing to get there today, I'll get there tomorrow. And I got some plans in Porto Velho. But now I just really want to take some good rest, you know. And this is really a beautiful place. See? All these acai trees. I mean, you don't find campings like that on every corner. And on top of that, I'm the only guest. So I'm the only person in here at the moment, which is pretty cool. So last night when I was sleeping I could hear some slight buzz above my head. And apparently there was a ball of wasps right above my hammock, right beneath the roof, right there. So this morning I decided to get some fire going, to do some cooking and to get myself some coffee. And out of the blue all these wasps, they got irritated by the smoke and started flying everywhere. I even forgot about them, to be frank. And now they're forming some kind of a ball right here on the side of the roof. And lucky for me, it seems like they don't stink, they aren't too defensive, so it's good. Those are good neighbors apparently. So last night I've cycled into Brazilian state of Rondônia. Or maybe I should pronounce it Rondônia. Actually, I really don't know how to pronounce it properly. But this state was named after actual person that once lived. And some say that that person was a true hero of Brazilian Amazon. This state was named after Cândido Rondon. And you know, sometimes when I'm thinking about human history, about history of mankind, it really makes me wonder. Because maybe it's just human nature or something, but somehow our history books are just packed with all kinds of megalomaniac lunatics and egocentric mass murderers, and we tend to celebrate these types of people and their glorious achievements. And then somehow some extraordinary individuals who actually benefited humanity, or at least their own communities, well, they remain forgotten. Unfortunately, that wasn't the case with Cândido Rondon. Rondon was a Brazilian army official who became known for building telegraph lines across the state of Mato Grosso. Later, he was exploring inner, unknown parts of the Amazon rainforest, and while carrying out his work, he often encountered with indigenous communities that had no contact with the rest of the world. Rondon used peaceful approach while making contact with these people and was known for his motto,
die if needed, but never kill. Eventually, he became a lifelong supporter of indigenous Brazilians. And it is early 20th century that we're talking about, so he was quite of a pioneer in this respect. Later in his life, Rondon became quite of a celebrity, and when former US President Theodore Roosevelt came up with an idea to venture into unknown parts of the Amazon jungle, it was Rondon who was leading this expedition. And during this journey, every single member of the crew got ill or injured or both. In fact, even Roosevelt himself got so sick that he never fully recovered afterwards. The only one who didn't got sick or injured was Rondon. And once the expedition was finished, he just went back to the jungle to continue his work. Now, whether Rondon was a hero, it's up for debate. But he definitely was quite of a character and quite of a pioneer, in fact. And now I'm just sitting here on the chair in the middle of the jungle, and frankly, I'm a little bit stressed. Because very soon I'm about to meet one local modern-day hero of Brazil and Amazon. And we're about to have a conversation with him. And this might be very interesting, so please, stay with me. What you're about to see is a conversation with Mr. Simon Albuquerque. Mr. Simon is a biologist, university professor, conservationist and a jungle survival expert. And during his free time he also runs an amazing YouTube channel where he talks about wildlife of the Amazon rainforest and shares knowledge on survival in the jungle. And when I was preparing for my journey across the Amazon, his channel was the main source of information I managed to find on the internet. And now I had the pleasure to meet him in person, and he even found some time to drop some knowledge for all of you out there. So ladies and gentlemen, this is a little interview with Mr. Simon Albuquerque. So Mr. Simon, first of all I would like to learn a little bit about your background. How did you decide to study natural sciences, and when did you fall in love with nature? And why herpetology? Desde os 5 anos de idade, eu queria ser biólogo. Eu fiquei fascinado após assistir um documentário onde eu vi uma expedição de Jacques Cousteau à Amazônia. Embora Jacques Cousteau não fosse biólogo, aquilo despertou um encanto pela Amazônia e desde criança eu queria conhecer. E ao longo da minha adolescência, eu continuei com a ideia fixa de querer ser biólogo. Me formei em biologia e também desde muito jovem eu sempre gostei de animais diferentes. Aranhas, escorpiões. Eu comecei a minha vida como biólogo trabalhando com tarântulas. Porém eu fiquei alérgico. Até hoje eu sou extremamente alérgico a aranhas. Apesar de carregar a paixão no braço, eu sou extremamente alérgico a aranhas. Então eu migrei para serpentes no começo dos anos 2000, que foi com que os animais que realmente eu tive uma maior afinidade. When I was preparing for this journey, a lot of people told me that this is a completely crazy idea because supposedly Amazon rainforest is a dangerous place to be. But as I was traveling, I realized that if you really stay careful and you watch your step, rainforest is not such a dangerous place whatsoever. But still, Mr. Simon, could you tell me, in your opinion, what one should watch out for when he finds himself in the Amazon rainforest? What are the main dangers that are lurking out there in the jungle? Existe uma frase aqui na Amazônia que é: os maiores perigos são os menores. Aqui na Amazônia, apesar das pessoas terem medo de onça, de grandes jacarés ou de serpentes, o maior risco que uma pessoa que se aventura nesse ambiente está sujeito é ao ataque de vespas, abelhas, centopeias, mosquitos que podem causar doenças mortais. Então aqui na Amazônia é necessário atenção constante aonde você acampa ou aonde você faz sua atividade. Existem formigas aqui cuja ferroada podem fazer você arder em febre por 24 horas. Existem vespas aqui que podem induzir um choque alergênico muito forte. Então o grande perigo da Amazônia são pequenos aracnídeos ou pequenos insetos. É a aranha, é o escorpião, é a centopeia, são vespas. Então os maiores perigos realmente, o que pode matar você muito mais rápido na Amazônia, é uma doença ou às vezes uma infecção do que propriamente uma onça ou um animal de grande porte.
Throughout my journey, I met a lot of people who were paranoidally scared of jaguars. And so many times I heard this phrase, "Gringo, you will get eaten by a jaguar one day, this is dangerous." However, I read that if compared with other big cats, jaguars, they almost never attack human beings. Like, these attacks, they almost never happen. But still, for once and for all, how big is potential risk of being attacked by a jaguar? How big is this possibility? Should we be scared of jaguars while we spend time in the Amazon rainforest? Existem casos de ataques de onça na Amazônia, porém são casos muito pontuais, são casos muito raros. Esses animais, eles agem de acordo com o crescimento de criações de animais para consumo. Então é muito comum em algumas regiões, além da criação de animais para consumo, as pessoas ainda caçarem animais silvestres. Eu tenho o gado, mas eu ainda quero o animal silvestre. Então em regiões onde a pressão de caça é muito alta, é muito comum que essas onças venham atacar esses animais e acabam entrando em conflito com os seres humanos. Acabam sendo animais que são vistos como animais que dão prejuízo para os criadores. Então a tendência é as pessoas caçarem. Mas o ataque realmente de onça é algo muito raro. Apesar de acontecer, é algo extremamente raro. A onça, ela é um animal curioso, mas é também um animal medroso. Existem casos, inclusive, que você vê na internet de pessoas gritando e conseguindo espantar uma onça curiosa. Então existe essa possibilidade, mas essa possibilidade ela é muito pequena. Ela é muito rara realmente. Talvez em situações onde esse animal esteja com um filhote e você represente uma ameaça, mas normalmente ao você ver um animal como esse, a curiosidade desse animal inicialmente sobre você é grande, e quando você aproxima, a tendência desse animal, como qualquer outro felino, pelo menos da América do Sul ou América Latina, é a fuga. Então o ataque de uma onça é algo extremamente pontual e raro. Have you ever had any serious situations, any dangerous situations while working in the Amazon jungle, while spending your time in the rainforest? You ever got bitten by a venomous snake or a scorpion or a spider? You ever had any accidents yourself? Eu nunca fui picado por uma serpente peçonhenta, apesar de trabalhar com elas. Provavelmente o estado de atenção que nós temos ajuda sobre isso. Eu já fui picado 5 vezes por escorpião, centenas de vezes por cobras não venenosas, mas eu nunca tive nenhuma situação de picada que me trouxesse algum risco potencial de morte. Eu já me perdi 2 vezes na floresta, foram as situações mais tensas que eu vivi, e as 2 trabalhando como biólogo. Em uma delas eu passei praticamente o dia todo perdido, mas felizmente, como eu não sou expert em orientação, todas as vezes que eu passo numa trilha, eu quebro pequenos galhos à altura dos meus olhos. Indígenas já fazem isso há séculos. E eu consegui localizar uma dessas plantas quebradas por mim. Eu e mais 5 ou 6 alunos que estavam comigo. E um deles me induziu a me perder. Não eram meus alunos. E eu consegui localizar a trilha novamente e conseguimos sair na borda de uma fazenda onde salvamos as vidas. É uma situação ruim porque eu não estava sozinho, eu tinha outras pessoas. E a segunda situação foi sozinho, também trabalhando como biólogo, e felizmente eu também tinha feito uma marcação com um facão nas árvores. Mas as 2 situações mais tensas, eu já tive barcos quebrando durante jornadas no interior da Amazônia, já tive situações de dormir na beira do rio, mas realmente a situação mais tensa que eu tive foi realmente a de me perder, onde você realmente tem que colocar em prática alguns conhecimentos ali para poder voltar vivo. Basicamente isso. Okay, so now I would like to talk about one of the most important subjects that there are on the planet. I would like to talk a little bit about snakes. You are an accomplished herpetologist. I am crazy about reptiles pretty much all my life, but unfortunately it seems like the rest of humanity is not. In fact, most of people are scared of snakes, and it seems to me that here in South America, people are even more afraid of snakes than back in Europe, where I came from. And yet we both know that this fear of snakes is not reasonable. It is mostly based on myths and misconceptions. And in fact, I believe that snake might be the most misunderstood creature in all animal kingdom. So, Mr. Simon, what could you say to a person who is horribly scared of snakes? What is the best way to cure this fear of these animals?
Bom, a primeira coisa que temos que pensar, quem ofereceu o fruto para Eva não foi um urso panda. Então, de forma ligada à religião, já é uma das primeiras grandes causas. Serpentes são considerados animais traiçoeiros. E elas não são. São animais oportunistas, não são traiçoeiros. O único animal traiçoeiro nesse mundo, infelizmente, são os humanos. Essa é a primeira razão. Algumas culturas associam serpentes a espíritos ruins. Em algumas regiões da África ou da Ásia, serpentes são entidades ruins, da mesma forma que para algumas culturas eram cultuadas e são até hoje. Mas provavelmente o segundo grande problema é o fato de que algumas serpentes produzem veneno. Então as pessoas, muitas dessas pessoas não têm acesso a informações a respeito disso. Então essas pessoas acham que todas as serpentes podem potencialmente envenenar, podem causar algum problema ou algum mal. Então esse é um outro grande problema. E por último, as pessoas não conhecem o papel fabuloso que serpentes têm na natureza. O controle de doenças, o controle de animais nocivos, ou como ela serve de alimento para uma ave ou para um mamífero. Então, infelizmente, o medo de serpentes ele está associado à falta de informação. During my trip, I met a lot of people, a lot of local Brazilians from the countryside, drinking water straight from the rivers and lakes. Me myself, I will never do that. I always use water filter or I boil my water and then I drink it. To me it seems like a common sense. I believe that drinking water straight from the source is dangerous because you can get ill. And yet, I saw one interview with very famous conservationist from United States, Paul Rosalie, and he lives in Peruvian Amazon, and he said that he drinks water straight from the river every single day. So what do you think about these practices? Is it safe to drink water straight from the river in the Amazon? Entra aquele conceito muito falado de risco calculado. Existem lugares na Amazônia onde é relativamente seguro você consumir a água diretamente do rio, porque você não tem proximidade com civilização, com algum tipo de contaminação, e mesmo que exista algum nível de contaminação, o volume de água e o quanto essa água é corrente, muitas vezes anulam esse problema. Ou quando você está de frente à própria nascente, que a água já é purificada à medida que ela sai do solo. Porém, à medida que nós nos aproximamos a civilizações ou a algum lugar onde tem um polo humano, nós começamos a ter esse risco aumentado, uma vez que nós já temos dejetos humanos, nós já temos a deposição de lixo. Muitas vezes, pequenos agricultores podem jogar embalagens de venenos nessa água. Então, nesse caso, nós já temos que ter mais cuidado. O ideal seria sempre purificar essa água antes, a não ser em casos onde você realmente conheça a nascente dessa água e você sabe que essa água ela é pura e que não tem nenhum tipo de contaminação, e até mesmo se tiver algum animal, algum dejeto de animal ali, o volume da água e a movimentação dela permite ela ficar mais segura para o consumo. Porém, óbvio, nós sempre vamos seguir aquele princípio de quanto mais você puder filtrar, ferver ou purificar quimicamente, melhor. Also, throughout this journey, I kept on meeting people hunting all over the place. I met people hunting in protected areas, I met people hunting in unprotected areas. As a matter of fact, not too far from the town of Labria, one Brazilian gentleman, he killed black caiman right in front of me, right in front of my camera. And then he told me that he doesn't care about conservation and he is hunting caimans all his life. So my question would be, what do you think about the situation with hunting throughout the Amazon region, and what do you think about hunting in general? A Amazônia, infelizmente, existe uma cultura centenária da caça. Eu entendo a caça como algo extremamente importante para pessoas que não têm acesso a nenhum outro tipo de proteína. Inclusive, as leis no Brasil, elas amparam essa situação. Grupos indígenas ou grupos de populações tradicionais que vivem em áreas onde você não tem acesso a nenhum tipo de proteína, a não ser a proteína da caça. Já que em alguns desses lugares você nem pode criar gado. Então a lei ampara essas coisas, mas infelizmente na Amazônia existe uma cultura de comer a carne de caça, muitas vezes
sem necessidade. Pessoas que simplesmente abatem os animais e esse animal termina sendo consumido junto com bebida alcoólica ou simplesmente uma carne diferente. Mesmo que essa pessoa tenha galinhas, mesmo que essa pessoa tenha alguns bois em casa, ela não quer a carne dela, ela quer a carne da caça. Ela quer ir caçar, porque é cultural. E isso, infelizmente, tem uma pressão muito grande em algumas áreas. Existem áreas aqui na Amazônia onde você já não observa uma fauna de mamíferos maiores. Você começa a ver mamíferos menores e depois de alguns anos a tendência é sumir. Infelizmente essas pessoas acreditam que nunca vão causar impacto, mas elas causam. Pense, por exemplo, diversas famílias morando próximas e todas as pessoas dessas famílias caçando. Então, inicialmente, parece que temos uma abundância. E com o passar dos anos, essa abundância vai decaindo, porque alguns mamíferos têm uma capacidade reprodutiva baixa. E a pressão de caça ela é muito maior do que a capacidade reprodutiva de uma paca, por exemplo. Uma anta, por exemplo, um tapir, a sua gestação dura mais que um ano. E animais como pacas, por exemplo, têm gestações longas uma da outra. E quando você tem muitas pessoas caçando, esses animais simplesmente somem. Vira algo que dentro da ecologia chamamos de floresta vazia, empty forest. E é muito complicado porque esses animais eles têm funções que impactam tudo. A floresta, quando você tem a castanha, ela depende de um roedor que tire as suas amêndoas. Você tem, por exemplo, regiões de solo que dependem de tatus escavarem para colocar ar no solo, para poder pegar nutrientes e jogar para cima. Porcos do mato fazem isso. O porco do mato, quando ele fuça uma área com o seu focinho, ele está revolvendo nutrientes. Macacos espalham sementes. Então esses animais eles têm uma função ativa e viva dentro da floresta. E infelizmente a pressão da caça termina matando a floresta. Porque quando eu não tenho mais animais circulando na floresta, em questão de anos essa floresta ela começa a se abrir. Ela começa a ficar vazia. Ela perde a diversidade dentro dela. Então é uma forma, por exemplo, de nós acabarmos com a floresta sem perceber, porque estamos acabando com os funcionários das florestas. E isso é muito triste, porque muitas dessas pessoas já têm acesso, por exemplo, a mercados, a locais onde elas podem fazer as compras, ter a sua carne que foi produzida para isso. Nós já derrubamos florestas para ter gado, para não precisar pegar o que tem lá dentro. Mas infelizmente as pessoas não respeitam isso. Also, throughout this journey, I witnessed massive environmental destruction, especially in the state of Pará, all along Trans-Amazonian Highway. And it seems like each and every year more and more people are moving into the Amazonian region, more new roads are being built, and agricultural pastures are just expanding and expanding. So, in your opinion, is there a way to stop this process, or eventually we will have Amazon rainforest that will remain only within protected areas? A agricultura é extremamente importante para a geração de alimento, porém feita com determinados critérios. A legislação, as leis brasileiras de proteção à floresta são muito boas, mas infelizmente não temos pessoas para aplicá-las. Nós não temos fiscalização. Existem técnicas que nos permitem usar a madeira de áreas sem causar um impacto maior. Infelizmente, não é seguido porque é mais trabalhoso. É muito mais fácil eu simplesmente derrubar toda uma floresta e vender sua madeira do que eu ficar como equipe procurando as árvores que eu posso fazer isso. Chamamos aqui de manejo florestal. Então, nesses lugares você tem menos fiscalização ainda. A ação dessas pessoas que derrubam ilegalmente ela é muito intensa porque tem muito dinheiro. E os poucos funcionários que existem podem ser corrompidos ou ameaçados. Então é muito fácil. Infelizmente, o Brasil todos os anos mostra uma taxa de desmatamento cada vez maior. Então é muito preocupante a situação da nossa floresta perante a grande intensificação da agricultura. Hoje existem técnicas de agricultura e de pecuária que permitem aproveitar ao máximo uma área derrubada sem precisar derrubar novas áreas. Porém, infelizmente, isso muitas vezes requer um pouco mais de dinheiro. E talvez o lucro não seja tão bom quanto eu fazer de forma legal. Então é por isso que existe tantas pessoas que se sujeitam a pagar uma multa ou até serem presas porque sabem que a fiscalização é fraca. E eles vão obter muito mais dinheiro se eles simplesmente derrubarem aquilo lá.
e principalmente na Amazônia. Então é muito triste o processo de desertificação e de perda que a Amazônia está passando. E é muito provável que nas próximas décadas isso aí intensifique cada vez mais e talvez a Amazônia tenda a virar realmente uma grande savana. What kind of advice could you give to a young person who is interested in nature and wants to pursue career in biology or other natural sciences? Primeiramente, essa pessoa precisa realmente dedicar-se a estudar. Ela precisa se dedicar a conhecer. Segundo, é importante que ela também saia de dentro da universidade ou da escola de segundo grau. Um bom naturalista, ele precisa vir para a floresta, ele precisa observar, ver pelos seus próprios olhos as interações da cadeia alimentar, ele precisa ver com seus próprios olhos o comportamento dos animais. Então ele precisa realmente ir até a floresta e ver, vivenciar isso daí. E outra coisa importante, ele precisa perder o medo de sair de perto de casa. Não adianta você virar um biólogo se você vai ficar, ou qualquer outra carreira ambiental, se você espera conseguir um emprego ou conseguir alguma coisa ali do lado da sua casa. Você provavelmente vai ter que viajar, vai ter que ir para longe de casa para poder conseguir oportunidades e vivenciar. Então se você estuda e se atualiza, se você realmente faz uma boa prática fora de sala de aula, e se você não tem medo de ir para longe de casa, com certeza é o tripé básico para que você possa ter sucesso dentro de uma carreira ambiental. Você precisa realmente vivenciar o ambiente, principalmente se você quiser trabalhar com alguma coisa relacionada à zoologia ou à botânica. Você precisa sair de dentro da biblioteca. Aquilo que você vê no livro, você precisa vivenciar na prática também. Então, com certeza, tudo isso junto vai fazer de você um profissional que você vai conseguir viver disso. Mr. Simon, thank you very much. So Mr. Simon, he left and it's dark already. And once again I'm hiking deep into the jungle. And you know what? It might be that I will be looking for wildlife all night long. Because I have a feeling this could be a good night, you know? But for now, I really hope that you enjoyed this little video of mine. And I'll see you on the next one. Oh yeah.